Saravá, galera, vamos mudar o comprimento para ficar divertido. Hoje nós vamos falar sobre biossegurança, né, que é importante. Muitos aí detestam, né, muitos profissionais acham que isso é uma chatice, uma perca de tempo e que isso impede, né, a execução do seu trabalho, que o impede de executá-lo rapidamente, que é uma furada, né? Se a gente não cumprir as normas aqui, nossa vida vai por água abaixo, né? Então vamos entender o que vem a ser a biossegurança. Vamos lá. Olha aí que eu preparei para vocês. Biossegurança na necrópsia. Bem, meus queridos, eu vou ser muito pontual quando se fala de biossegurança e necrópsia, porque dentro, né, de um instituto médico legal, você tem várias alas, né, e dentro dessas alas você segue POPs, que são procedimentos operacionais padrões. E falar de biossegurança é até um tanto quanto complicado, porque cada instituição cria o seu procedimento operacional padrão. Cada procedimento operacional padrão é confeccionado de acordo com a realidade de cada local. Então, o IML aqui de Cuiabá tem o procedimento operacional padrão dele. O IML lá de Barra do Garças tem o procedimento operacional padrão dele. Então, os procedimentos operacionais padrões para a composição do manual de boas práticas em biossegurança, ele é confeccionado com a realidade de cada local, certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma forma bem sucinta e uma forma genérica que dá para abraçar aí o geral, para que possamos estar entendendo como é a biossegurança em necrópsia, certo? Portanto, às vezes eu posso estar falando algo aqui que muitas das vezes não se vai aplicar a um determinado lugar, porque a realidade de lá é diferente, né? Então, lá, que fique por lá e confeccione, né, o seu POP, né? E essas confecção dos POPs, dessas rotinas, né, dentro do ambiente laboratorial, né? Porque querendo ou não, sala de necrópsia é um laboratório, né? Um laboratório de perícia em mortos, e aí com isso você vai poder, né, exercer as normas de biossegurança. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é biossegurança. O professor alfabetizado lê aqui. Biossegurança, gente, por ser um conjunto de procedimentos, ações e técnicas e metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente, ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. É fundamental a importância em laboratórios de ensino e pesquisa. Isso é biossegurança, certo? Nada mais, trocando em miúdos, são uma gama de procedimentos que precisam ser seguidos para minimizar os riscos à vida, os riscos à saúde da pessoa que está executando algum serviço, certo? Sendo ele no âmbito laboratorial, seja ele no âmbito, né, no seu respectivo local de trabalho. No nosso caso, o nosso âmbito aqui, que eu vou sempre citar, é a sala de necrópsia. Então isso aqui vai se aplicar à sala de necrópsia, né, vai se aplicar ao Instituto Médico Legal. Então vão ser todas as técnicas que vamos proceder para minimizar os riscos de acidentes dentro do Instituto Médico Legal. E que se chegar a acontecer ou por incompetência ou por teimosia, por não querer usar, né, seguir as regras de biossegurança, você pode acarretar problemas seríssimos aí, né? E aí a gente vai ver todas as categorias de risco. Então, por definição, né, o conceito de biossegurança é tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Então vamos lá. Gente, presta atenção aqui. As medidas da biossegurança baseou-se na observação direta dos riscos que está exposto aos profissionais e usuários do IML, de acordo com as atribuições e atividades desempenhadas em cada uma de suas áreas de atividade. Tá vendo? Foi aquilo que o teacher disse. Você vai
aplicar, vai adaptar as normas de biossegurança de acordo com a realidade do ambiente que você trabalha, ok? Então, essas medidas precisam ser observadas, vai vir uma equipe, vai fazer um levantamento dos riscos que aquele local propicia e ao levantar esses riscos, eles vão chegar em você e dizer, ó, forme uma comissão e elabore, né, o seu manual de boas práticas, confeccione os seus POPs para que as regras, né, as normas de biossegurança sejam cumpridas. E isso quem cobra da gente, geralmente, perdão, é a vigilância sanitária, né? Então a gente tem que estar ajustado de acordo com as normas sanitárias do município que a gente trabalha, do município em que aquela instituição atua. Então eles são os fiscalizadores, eles vão lá fiscalizar, ver se está tudo no jeito, né? Caso não está bagunçado, a vigilância sanitária vai fazer um relatório e vai encaminhar para o Ministério Público. E aí todo mundo ali do IML, né, as gerências, as chefias, vão ter que se explicar por que não estão, né, a contento com as normas de biossegurança, com as boas práticas, né, com as normas das boas práticas. Por que o POPs está falando uma coisa, mas estão se fazendo outra? Então, essas medidas, esses levantamentos, eles são feitos e eles são questões individualizadas. Cada um faz o seu no seu local de trabalho, certo? Mas esses riscos são levantados para daí você poder ter, né, subsídio para confeccionar seu material de biossegurança. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é uma tabela, que é a tabela dos riscos ambientais. IML mexe com coisa pesada, né? Fluidos biológicos, sangue. E Deus sabe, às vezes é o que eu sempre falava para os meus alunos. Olha, gente, aquele cara que deitou lá na mesa de necrópsia, às vezes ele morreu porque ele levou um tiro na cabeça. Mas a gente não sabe se ele tem hepatite, AIDS, uma doença crônica, um câncer, certo? Então a gente não sabe o histórico de vida desse cidadão. A gente não sabe se ele trazia consigo uma doença infecto-contagiosa. Vai, sei lá, que o cara tem até ebola e a gente não sabe. Viu? É importante se proteger. Então vamos ver a tabela aqui. Então, o primeiro grupo são os grupos físicos. Que são o quê? Ruídos, vibração, radiações ionizantes, não ionizantes, pressões anormais, frio e calor. Professor, estou tendo IML? Tem, né? As serras mesmo, as serras elétricas, né, para fazer craniotomia. Ruído. Vibração, porque ela fica vibrando ali, né? Radiação ionizantes e não ionizantes, né? Nós temos as salas de raio-x dentro de alguns IMLs, então, ó, a radiação X aí. Pressões anormais, frio e calor. Às vezes as salas muito quentes e temos as câmaras frias também, que é onde a gente acondiciona os cadáveres. Grupos físicos. Os grupos químicos são o quê? Poeiras, fumos metálicos, névoas, vapores, gases, neblinas, substâncias compostas de produtos químicos em geral. Um exemplo de névoa que eu dou sempre é quando você está fazendo a craniotomia de um cadáver. Aquele farelinho do osso do crânio, ele asperge no ar. Você está respirando pó de osso de crânio de defunto. Tá vendo? Então, tem outro grupo que eu disse. Questão que é o grupo de risco 3, né, que é o grupo biológico. Vírus, bactérias, protozoários, fungos, riquétsias, parasitas e príons. A microbiologia todinha despencada aqui, né? Parasitologia também. Os riscos ergonômicos. Esse aqui, gente, é o que mais acomete os colegas dentro do IML. Por não levar isso aqui em conta. Então, o quê? Trabalho físico pesado demais. Não pede ajuda, às vezes quer fazer tudo sozinho. Postura incorreta, vai remover o cadáver, vai pegar uma urna lá de forma errada, o cara levanta peso com as costas. Todo mundo sabe que peso não se faz com as costas. Quem foi feito para levantar as pernas, o peso foi as pernas. Então, empina, né, igual vai fazer agachamento terra em academia. Joga o bumbum para trás, cata lá e levanta. Às vezes o cara pega de qualquer jeito, causa uma lesão aí na coluna, evolui aí para uma hérnia de disco, tá ferrado pro resto da vida. Né? Jornadas de trabalho muito prolongadas. É um problema, porque jornadas de trabalho muito prolongada causam o quê?
como nós falamos na aula de traumatologia, a fadiga. E nós somos como Jaiminho, a gente quer evitar a fadiga, né? A gente quer ter um tempo de utilidade maior na nossa profissão. E aí, gente, trabalhos noturnos, né? Mas isso compensa pelas horas de folga, né? Infelizmente, ML nunca fecha, então você vai cumprir lá as suas 24 horas, mas você vai ter o seu descanso. Você não pode emendar direto, né? Por quê? Perde reflexo, concentração, a inteligência vai diminuindo, a questão de raciocínio vai ficando mais lenta, por isso que não é interessante, né? Monotonia e repetitividade, imposição de ritmos excessivos e outras situações causadoras do estresse físico e psíquico. E por fim, né, gente, o grupo 5, que é os riscos de acidente, né, que são os arranjos físicos deficientes, máquinas sem proteção, armazenamento inadequado, de quê, professor? Substância química, né, equipamento de proteção, equipamentos inadequados, às vezes você está trabalhando com equipamento que não é adequado para aquela situação, né, você vai fazer uma necrópsia no cadáver lá, você está com um jaleco que ele é totalmente permeável. Aí você enfia a mão na cavidade torácica, quando você volta com ela, tá aquele melado de sangue por baixo. Quando você tira o jaleco, tá lá aquela estria de sangue no teu braço. Tá adequado isso? Não. Ferramentas defeituosas, iluminação deficiente, eletricidade exposta, né? Você pode levar um choque aí. A gente viu o que choque faz lá na traumatologia, né? E por fim, a probabilidade de incêndio e ou explosão. Então, gente, essas são as tabelas simplificadas dos riscos ambientais que podemos encontrar dentro de um Instituto Médico Legal. E aí nós temos as medidas de segurança. Manter o calendário de imunização sempre atualizado. Vacina, gente, tem que estar em dias. Hepatite, rubéola, tuberculose, meningite. O que puder vacinar, vacina, porque é importante. Temos que estar bem protegidos, certo? Qualquer acidente deve ser levado imediatamente ao conhecimento do seu superior, com certeza. Você tem que notificar para que os procedimentos sejam tomados, que é o tal do CAT, né? Você tem que fazer o aviso para que você possa receber os primeiros socorros de maneira adequada. Utilizar de maneira apropriada o mobiliário e o equipamento conforme o fim estabelecido, né? Evitando os possíveis acidentes de trabalho ou desgastes. Isso é uma regra de biossegurança, né? Usa o teu equipamento com consciência, usa a tua mobília com consciência, usa ela certinha, né? Não vai abusar dela, porque querendo ou não, aquilo lá é sua segunda casa, né? Então, você tem que estar com o seu equipamento, com a sua mobília, né, seu imobiliário todo adequado, o veículo, a sua VTR, ela precisa sair, ela precisa estar em bom estado de conservação, senão uma hora te deixa na mão. E isso, gente, são as medidas gerais de segurança que a gente precisa ter para que nós possamos aplicar as regras de biossegurança, né? Manusear com cuidado portas e gavetas. Manusear os equipamentos e objetos cortantes ou perfurantes. Gente, isso aqui é o que mais causa acidente de NML. A pessoa às vezes é descuidada, vai encapar lá um bisturi lá, vai abotoar lá a lâmina de um bisturi, vai lá, se corta, ou se corta com uma agulha, né? Grampeia o dedo. Então por isso que tem que ter atenção na hora de fazer a perícia. Sempre utilizar tais objetos, né? Acondicione-os de maneira segura, de modo que não ofereça risco para si nem para terceiros. Gente, Descarpax. Terminou o procedimento, agulha, seringa, lâmina de bisturi, tudo por Descarpax, para depois a coleta de lixo especial vir recolhê-los para isentá-los, né, de futuros acidentes. Ter cuidado, atenção, introduzir as mãos, né, em gavetas, porque você não sabe o que é que está lá dentro. Às vezes você vai puxar a gaveta de instrumental lá sem enfiar a mão de qualquer jeito, vai que um colega desavisado deixou um bisturi lá com a lâmina, já se cortou. E aí vai ter que sofrer todo aquele processo, né? Vai ter que fazer exame, ficar monitorando, tomar o coquetel anti-AIDS por uma semana aí que deixa você só o bagaço, né? Porque o retroviral, ele é muito forte, né? O coquetel retroviral é muito forte. E o manuseio de vidro, sacos contendo produtos químicos e amostras biológicas. Aí sempre tem que se tomar cuidado com isso aí, gente, porque é nessa parte que você pode se contaminar, contrair alguma doença infecto-contagiosa, né? Como eu já havia dito lá nas coletas de materiais biológicos, né? E comunicar ao supervisor sempre que as vidrarias houver quebradas. Vidrarias quebradas como, sei lá, Ellermeyer, balão de fundo chato, Becker, quebrado não tem serventia nenhum. Joga fora para evitar problema. E dando sequência, né, nas medidas gerais,
Manter sempre as portas fechadas da sala de necrópsia ou laboratório. Gente, isso tem que ser fechado. Ah, é frescura. Não, não é frescura. A sala por si só, por mais que você desinfete, ela tem um grau de contaminação. E não é legal a gente fazer a tal da contaminação cruzada. Você sai lá todo sujão lá de dentro, vai lá para fora, leva contaminação. Aí você traz a contaminação lá de fora para dentro da sala. Isso vai cruzando as contaminações. E contaminações cruzadas são um problema sério, né? Elas acometem a saúde assim, ó, de uma maneira muito rápida, né? Como infecções cruzadas também. Então, sempre mantenha elas fechadas para evitar essa contaminação de dentro da sala com o externo e do externo com o interior da sala. Manter materiais biológicos potencialmente infectados, fechados e identificados, com certeza. É igual eu falei lá na coleta de materiais. Fechou no tubo, fechou no coletor universal, no frasco estéreo. Além disso, lacra, identifica e geladeira, né? Ou freezer. Por conta de quê? Porque se a embalagem primária chegar a romper, a embalagem secundária, que é o lacre, vai segurar, né? Vai conter a situação. Então, devemos proteger ferimentos de mucosas contra perigo de contaminação. Professor, eu preciso começar a necrópsia agora. Eu cortei o dedo, enrolo ele com esparadrapo até não tá entrando mais nem vento para arejar essa ferida. Porque senão você corre risco de se contaminar. Então, né, proteja o máximo. Passa lá um band-aid. Não, nem band-aid, é esparadrapo mesmo que é impermeável. Passa esparadrapo, 2 luvas e vai trabalhar e cuidado, certo? Evitar perfurações em si nos colegas. Gente, tem que manusear um instrumental cirúrgico no ato da necrópsia com consciência. Não pode ficar de vacilação não, certo? Manuseia com consciência, cuidado. Sempre coloca do seu lado, coloca ele de uma maneira que você sempre vai dispor, né? Vai ter disponibilidade. Pega as coisas sempre pelo cabo, nada de receber as coisas pela lâmina por conta desse acidente. Adorno, anel, pulseira, brinco, essas imbiras, fitinha do Bonfim, esquece, não use isso não. Isso aí causa acidente. Às vezes pode enganchar, certo? Ou pode cair resquícios de substância biológica, né? Pode cair aí alguma amostra biológica, um tuar com sangue, porque imprevisto acontece, você vai ficar com aquela coisa breenta, né, na mão, brinco, pulseiras, né? Você vai carregar uma contaminação lá para dentro da sua casa. Então, evitem esses adornos, né? Porque além de acumular sujeira, pode albergar micro-organismos e causar acidente, ok? E realizar refeição, lanche em ambientes apropriados. Nada de ficar comendo perto de sala de necrópsia. Nada de ficar comendo perto de laboratório. Não. Vai para o refeitório. Ah, professor, mas no IML que eu trabalho não tem. Vai comer na padaria então. Mas não façam isso, gente. É perigoso para a saúde, né? Lembra que precisamos manter as normas de biossegurança. Então, as normas de biossegurança são esse conjunto de regras que a gente pré-estabelece, estipula, justamente para quê? Para evitar acidentes, né, no âmbito biológico, ergonômico, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor no nosso ambiente de trabalho. E aí, a gente tem que falar de paramentação, né? Que a gente tem que trabalhar paramentado. A paramentação ela é fundamental. Então, esse aqui, gente, é uma paramentação correta, né, de quem vai adentrar numa sala de necrópsia. Paramentação, uso dos equipamentos de proteção individual, que é os famosos EPIs, né? Para a realização da necrópsia. Pois lidamos com fluidos biológicos potencialmente infectantes, espículas ósseas quando você inventa a mão. Então no IML, gente, meio que tudo é em dobro. 2 luvas, avental impermeável, o capote, propé, máscara, óculos e gorro ou touca. Então nós temos aqui a touca descartável. Ah, e detalhe, tudo é descartável, gente. Óculos protetor, né? Protetor auricular, caso você vá trabalhar com uma serra elétrica, né? Ou vai fazer uma vibração, caso haja um barulho, é bom que se coloque um protetor auricular. Máscara N9S, que é para suportar melhor a questão das aspersões,
né, de algum fluido, porque isso é normal, isso acontece. Às vezes você vai fazer um procedimento que espirra sangue, então tem que tomar cuidado. Avental descartável, luvas cirúrgicas, né, são mais grossas do que essas luvas de látex de procedimento. E uma sobreluva, como eu disse, ela é em dobro. Então, a paramentação correta se consiste nisso. Eu tenho outros modelos de paramentação aqui, tá vendo? Isso aqui, gente, já é uma máscara que vem com uma viseira, avental impermeável, galochas de borracha, luva e sobreluva. E aqui, ó, também nós temos o que? Os manguitos, né, que também são chamados de capote impermeável. Óculos, gorro, né, uma visão mais de perto. E nos casos mais extremos, olha como é. Isso aqui é um macacão totalmente impermeável, galocha, luva, sobreluva e um capacete que te protege até da queda de um meteoro, caso ele venha cair do céu e bater na tua cabeça. É brincadeira, professor? É brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque esse tipo aqui, ó, ele te previne, não é só das aspersão de fluido biológico, certo? Gente, eu uso desse, porque quando eu trabalho na sala de necrópsia, eu sou pequeno, tanto é que eu estou em cima de uma tábua de madeira aqui, para ficar da altura da câmera. Então, querendo ou não, minha cara está em contato mais direto com as vísceras do defunto. Se eu não usar isso aqui, eu estou ferrado, eu vou me contaminar assim, ó, a toque de caixa. Então, esses são os EPIs que você podem usar, né, dentro do recinto, né, dentro da sala de necrópsia. E aí a gente vai ver aqui, gente, a questão de como a galera com o tempo começa a trabalhar. Então isso aqui é um erro grave. É tudo que não se deve fazer. Não pode. Olha isso aqui, tá errado. Né? Tá errado. Não pode. Veja aqui. Plateia. Uma caixa de ferramenta de oficina aqui que ninguém sabe pra quê. Gente, Deus sabe o que tem ali dentro. A pessoa às vezes pode enfiar a mão nessa jossa e se machucar. Eu não sei se daí, do outro lado, tá bem visível. Mas até comida tem aqui, gente. Em cima de uma mesa, aí o técnico em necrópsia, ele tá com uma luvinha meia manga aqui, camiseta de manga curta, o outro aqui que tá ajudando tá na mesma situação, mais plateia aqui assistindo, outras pessoas aqui mais atrás fazendo um reconhecimento de cadáver, o cadáver com praticamente todas as cavidades abertas e o cidadão com mais da metade do braço dentro da cavidade abdominal do cadáver. Olha que isso é um descalabro, isso aqui não pode nunca acontecer. Olha o erro grave, isso aqui é erro gravíssimo. Isso aqui não tem nada a ver com as regras de biossegurança. Tudo aquilo que eu li ali, ó, não está se aplicando aqui em nada. Esse local ele está extremamente insalubre, né? Ele está totalmente insalubre. Ele oferece risco ergonômico, ele oferece risco químico, ele oferece risco biológico, ele oferece risco físico, ele oferece todos aqueles riscos que nós vimos lá. Então isso aqui é um local extremamente insalubre. Você vê que aqui está mal cheiroso, né? Por conta desse cidadão aqui que a gente percebe, você vê que ele está tampando o nariz. Então assim, tá vendo, gente? Por isso a importância das normas de biossegurança. Então, nós vimos como se deve proceder com a paramentação, né? Como a gente precisa se proteger e o que não pode ser feito nunca, que é isso aqui. Então, isso aqui um erro grave que acontece, né, dentro de uma sala de necrópsia. E aí a gente vai ver, né, a sala de necrópsia, né, que é o serviço de tanatologia forense, né? Dentro do serviço de tanatologia forense. Então, o serviço de tanatologia forense, que praticamente é a sala de necrópsia, ó, isso é uma sala de necrópsia bem equipada. Você vê que nós temos as racks para acondicionar os equipamentos de coleta, os instrumentos cirúrgicos, né? Mesa bem limpa, local de lavar, local de descarte, o leitor aqui de raio-x, pia só para atuar na necrópsia, pia só para se fazer a higienização. Essa pia aqui é para lavar instrumental, essa pia aqui é só para fazer a higienização das mãos, lavar as mãos sempre, né? Então, dentro da sala de necrópsia, a gente vê o quê?
A sala de necrópsia, as câmaras frias, né, que são divididas. A sala de observação para reconhecimento de corpo, a sala do depósito dos EPIs, né, que é o nosso velho e bom almoxarifado. Os vestuários, a sala de expurgo, que é onde você vai fazer o descarte dos materiais infecto-contagiosos, né, vai fazer a lavagem dos instrumental, dos utensílios, né, das facas, enfim, de todo instrumental que você usa na necrópsia. A sala de higienização, né, acondicionamento de bandejas, caixões mortuários, que não vem ao caso, né, caixões mortuários não são de competência do IML, isso é funerária, mas nós temos as nossas urnas de remoção, certo? A sala de guardar os pertences, né, do cadáver e, por fim, a sala de raio-x. Então, todas as atividades, gente, desenvolvidas pelo serviço de tanatologia forense, que é o âmbito, né, da sala de necrópsia e todas as suas adjacências, né, para execução das atividades médico-legal, tanto em cadáveres como em vítimas de morte violenta ou suspeita da violência, além da identificação do corpos, né, de pessoas com identidade ignorada. Então, essas salas têm que estar todas de acordo como ela está aqui, para que você possa, né, ter o serviço de tanatologia forense dentro dos padrões da biossegurança. Olha outro modelo de sala aí, gente. Viu? Sala limpa, higienizada. Isso é sala organizada. Quanto mais assim, menos risco à saúde, né? Tudo com seus descarpaques, lixo comum, saco branco com o símbolo do biohazard lá, lixo de origem biológica, né? Pia para lavar as mãos, pia para lavar os utensílios, sala de expurgo, enfim. Isso aqui é um modelo ideal de sala de necrópsia. O levantamento de risco, gente, do serviço de tanatologia forense. Então, primeiro, riscos físicos, radiação ionizante, necessidade de exames radiológicos na vítima de projéteis por arma de fogo. Grau de risco é grande. Então, tem que se ter a blindagem. Se vai ficar no local, usar a vestimenta plumbífera, que é a vestimenta, né, que tem camadas de chumbo para te defender da radiação gama e X, né, porque senão vai dar radiodermite. Lembra lá da traumatologia? Pois é, ou câncer. Vibração de serras, né, de craniotomia, que foi eu falei. Já não só basta a dispersão do osso lá, por estar serrando o crânio do cadáver, a serra tem uma vibração. Então ela tem um som que prejudica o ouvido e a vibração também vai te trazer transtornos, né? Pode te dar aí uma ler, sei lá, uma tendinite, por conta de você ter que fazer muita força para segurá-la. Mas enfim, o risco é pequeno. Ruídos de serra de craniotomia, exposição frequente, porém por períodos reduzidos de tempo, também cai como um risco pequeno. Os químicos, pesticidas, substâncias químicas, né, diversas, formol, ácido fênico, gases do processo de decomposição, que é sulfídrico, mercaptano, metano, amoníaco e fosfina. Esses são aqueles gases cadavéricos que eu falei lá na tanatologia. Tá vendo? O risco dele é grande. Por isso que tem que se usar uma máscara de qualidade. Pesticidas, substâncias químicas, diversas substâncias provenientes do corpo da vítima, de suicídio, envenenamento, podem ser conhecidas ou não durante o exame. Há o uso de formol na preparação de vísceras, né, para os exames histopatológicos, preparação dos corpos, né, não reclamados para doação em instituições de ensino e pesquisa, né, ou gases exalados do corpo da putrefação. Mais uma vez, o risco é grande. Gente, correto de se manipular substância química, manusear, é dentro da capela. Né? Para isso que existe a tal da capela de fluxo laminar. Você liga a exaustão, vai lá dentro da capela, dilui lá o formol para fazer o preparado histopatológico, carrega a peça para dentro da capela, acondiciona ela lá no coletor universal dentro do formol, rosqueia a tampa, põe no lacre e não precisa de geladeira, né? Lembrem disso. Formol não. Acondicionamento anatomopatológico não. E os biológicos? Contato com sangue, secreções, objetos potencialmente infectados, micro-organismos, sempre de origem e patogenicidade desconhecidas, aerossóis expelidos durante a manipulação do corpo. A gente não sabe o que esse corpo tem. Exposição inicia-se com a remoção do corpo e a ocorrência continua no ato da necrópsia, onde os profissionais estão expostos a contato com sangue, vísceras, secreções, vestes, objetos contaminados que acompanham o cadáver. O risco biológico é grande. Então tem que se tomar cuidado no procedimento do manuseio do cadáver.
Os trabalhos físicos pesados, tipo posturas incorretas, trabalho noturno, jornadas prolongadas, tensões emocionais, desconforto devido ao mau cheiro, em alguns casos, no caso dos corpos em decomposição. Atividades que exigem movimentação constante, requer esforço físico considerável na manipulação dos corpos. Na mesa, durante a remoção ou acondicionamento da geladeira. O risco ergonômico é grande. Você pode ter aí lesões como tendinites, né? Hérnias de disco. E isso acarreta muito sofrimento para o trabalhador. Insônia, né? Você pode ter perda de sono. Aí isso vem a fadiga, lembra lá da fadiga? Insônia, jornadas prolongadas, trabalho excessivo. Pode até morrer por conta disso, né? Lembra lá da superfadiga? Pois é, então. E por fim, gente, os acidentes também, onde o risco é grande. Acidentes com instrumentação cirúrgica, né? Não prestou atenção, passou obstruindo o dedo. Serras elétricas, manipulação de macas e bandejões, quedas e acidentes durante a remoção dos locais inerentes e difícil acesso, né? Ou choques elétricos. Vai ligar uma serra elétrica lá de qualquer jeito, você está todo molhado, leva um escorregão dentro da sala de necrópsia porque o piso está úmido. Então, isso é perigoso. Então, gente, essas são as medidas, né, que nós temos que tomar, né? Temos que ter ciência para fazer. Professor, mas o que é isso? Tudo isso que eu estou falando é processo de biossegurança. Isso aqui é as normas lá do IML. Isso aqui são normas do IML. E esse conjunto de ações, como nós vimos na definição, caracterizam as biosseguranças, as normas de biossegurança, as práticas de biossegurança ou as boas práticas de biossegurança, certo? Vamos ver agora, meus queridos, como é as medidas de segurança na sala de necrópsia. Então, primeiramente, tem que participar dos programas de reeducação postural, saber levantar peso, né? Saber sentar corretamente, valorizar o profissional, valorizar a qualidade de vida, certo? Capacitação, melhoria do processo de trabalho, porque às vezes tem colega que entra na profissão, acomoda, ele acha que ele não precisa de saber mais nada. Precisa fazer essas capacitações para sempre estar atualizado. Todo dia surge algo novo aí para tentar melhorar a nossa condição de vida, certo? Então, usar equipamento de proteção individual, já mostrei. Usar EPI. Usar vestimenta, jaleco, macacão, touca, EPI, certo? Calçados, propé. Professor, eu não tenho um calçado impermeável. Tudo bem, não tem? Desde que ele seja fechado e que você use o propé, já está de bom tamanho, né? Já está de grande valia. O ideal é que se use o jaleco, use a galocha. Mas não tem? Bicho, mete uns 2 propé lá no pé e vai ficar tranquilo. É melhor do que você chegar lá de chinela havaiana, né? Aí não dá. Não utilizar jalecos e propé luvas contaminadas fora da sala de necrópsia. Isso é importantíssimo. Terminou a necrópsia, se desparamenta, joga o que é de lixo comum no lixo comum, joga o que é de lixo hospitalar no lixo, né, hospitalar no lixo, lá no tambor lá de resíduos biológicos. Se higienize e saia da sala. Lave as mãos, bonitinho, que nós vamos ver aqui, e sai. Nada de sair de qualquer jeito lá, todo sujo de sangue, jaleco todo detonado. Você vai carregar a contaminação para terceiros, para os que estão lá fora da sala de necrópsia. Outra coisa também, aqui, ó, não utilizar calçados na sala de necrópsia fora deste ambiente. Então, calçado da sala de necrópsia é da sala de necrópsia. Calçado de você passear lá nos outros recintos lá do IML é calçado. Ah, tem que ficar trocando de sapato? Tem. Ah, tô com preguiça. Logo, logo você se ferra. Então, tem que ser. Gente, as normas de biossegurança, assim, lei, ela é seca. Norma, ela é seca. Ou é cumprida ou não é cumprida. Não tem essa, eu tenho dia que eu uso, tem dia que eu não uso. Esse meio termo, ele não pode exigir, porque um certo dia você pode pegar uma doença aí, né? E vai te trazer um problema mais sério. Você vai gastar muito mais dinheiro do que aquele que você gastou para comprar um sapato para deixar só lá na sala de necrópsia, ok? Vamos ver mais aqui. Manter as unhas aparadas e limpas, né? Se fizer uso de esmaltes, que seja de cor clara, para mulherada aí. Mulherada, ó, se for trabalhar, quer manter, porque mulher gosta de sempre estar muito elegante, e tem que estar mesmo. Mas usa esmalte claro, né? Pinta logo a unha de branco, porque aí qualquer coisa que cair na unha você vai saber. Como, né, para não camuflar e contaminação por fluidos biológicos. Manter os cabelos presos, nada de cabelo solto.
Evitar o uso de adornos, né? Como eu já disse, brinco, anéis, porque pode albergar micro-organismo ou trazer sujidade. Outra coisa aqui também, realizar refeições e lanche, ó, lá na copa. Ah, não tem, vai pra padaria. Ah, mas eu tô com preguiça, então fica sem comer. Mas eu tô com fome, então vai pra padaria. Mas eu tô com preguiça, fica sem comer. Mas não é para comer lá, não é local. As refeições não podem ser feitas, pessoas. Não podem ser feitas nesse ambiente. Gente, esse ambiente é insalubre, tá cheio de contaminante, é biológico, é químico, não pode. Então não pode, certo? Manusear com cuidado portas e gavetas, eu já disse, né? Sempre que utilizar os objetos, acondicione-os de maneira segura, é o que eu falei. Se você vai usar o bisturi, você precisa colocar ele na mesa, coloque ele de uma maneira que o cabo vai ficar virado para você, para quando você precisar dele, não pegar no cabo. Nada de pegar na lâmina, o cara vai te entregar o trem, te entregar apontando pelo fio, pela lâmina do bisturi. É acidente na certa. Desligar sempre os aparelhos elétricos, certo? A gente mexe com aparelhos elétricos dentro da sala de necrópsia, as serras mesmo, e pode, né, dar uma descarga elétrica aí, isso não é legal. Utilizar de maneira apropriada os equipamentos conforme estabelecido, evitar possíveis acidentes de trabalho ou desgaste dos mesmos, é o que eu falei. Cuida de todo o equipamento, porque lá também é a sua segunda casa. Vamos ver mais aqui. Ter cuidado, gente, para não enfiar a mão na gaveta de qualquer jeito. Vai que tem uma coisa lá, um objeto pontiagudo, furou, até você descobrir a procedência desse objeto, você vai ter muita dor de cabeça. Vai ter que fazer exames periódicos, né, para detectar doenças infecto-contagiosas, vai ter que tomar o coquetel anti-AIDS, e isso é ruim, isso sempre gera um desgaste, tanto para você quanto para a instituição. Outra coisa, procurar orientação sobre a distribuição e funcionamento dos extintores de incêndio. O corpo de bombeiro, ele sempre vai lá para dar o alvará, para saber se aquele lugar está dimensionado, está protegido por conta dos extintores. Então tem que manter os extintores da instituição sempre bonitinhos lá dentro do prazo de validade. Manter as botas limpas, lavar no término de cada procedimento. Termino lá, bate a escovinha lá, sabão, passa lá um desinfetante, né, passa lá um glutaraldeído acético lá na sua bota, né, mantendo-a sempre limpa. Manter lavadas, sempre. Manuseio de vidros ou sacos contendo produtos químicos, né? Amostras biológicas, urina, sangue, entre outros. Trate-os sempre como contaminados. Porque quando você estiver tratando eles sempre como contaminados, isso vai fazer com que você tenha sempre cuidado na hora de proceder com o manuseio, né? Fluidos biológicos e produtos químicos. Então, manuseie eles sempre com muito cuidado. Ok? Para evitar problemas futuros. E aí a gente entra com os procedimentos, né, de segurança na necrópsia. Então vamos aqui, ó, participar dos programas, eu já disse, né? Participar sempre dos programas de reeducação postural para melhorar a qualidade de vida, né? Para a pessoa não ficar no final da vida aí todo torto, cheio de bico de papagaio, hérnia de disco, LER, tendinite e essas IT da vida aí, né? Usar máscara de proteção tipo purificador de ar, né? Não motorizado com peça facial com filtros substituíveis durante a necrópsia em geral. Tem que usar. Ah, mas por quê? Para você respirar o ar mais limpo possível, né? Para não evitar doenças aí futuras, principalmente doenças respiratórias, né? Ou uma infecção. Usar gorro descartável, óculos de proteção, calçados impermeáveis, né? Que é tipo, preferencialmente as botas de PVC, que são as galochas, né? Luvas cirúrgicas descartáveis de látex, em todos os tipos de necrópsia. Vai pegar luva. Ah, mas eu vou só pegar uma urna ali fora, não tem... Põe luva. Põe luva, porque tudo dentro da sala de necrópsia, por mais esterilizado que às vezes seja, ainda é contaminado, certo? Ter cuidado ao manusear estômagos, vestimentas, secreções de suicidas ou vítimas de envenenamento, né? Você lembra de eu falar lá das amostras lá, as biológicas que a gente colhe dos envenenamentos? Então tem que tomar cuidado. A necrópsia é toda especial, ela é até diferenciada por conta disso. Nas necrópsias de cadáver em decomposição, macacão impermeável, com manga longa, capuz, evitando a exposição até do seu couro cabeludo, né? Cadáver em decomposição é uma bomba relógio, gente. O cara tá expelindo gases ali, tá
ali é o último, lembra ali que ali é o último estágio para virar esqueleto? Ali é o ápice da contaminação. Para as normas de biossegurança, ele é uma bomba atômica, por conta disso. Ali ele pode transmitir doenças, né? Ele está expelindo ali chorume, são resíduos, né, da decomposição, né? São líquidos provenientes da decomposição que são extremamente infecto-contagiosos, né? Pode trazer um monte de doenças, sem contar aqueles insetos, né? Você lembra lá das legiões, em antropologia forense lá? Aqueles insetos, eles vêm junto com o defunto de decomposição. Às vezes aquelas moscas estão sentando em você. Tem que tomar cuidado. Então, cuidado, usa mesmo. Calça comprida descartável, jaleco descartável impermeável, né, de mangas longas, que é o velho e bom macacão. Para evitar a exposição da pele nas necrópsias comuns. Ok? Lavar as mãos após o término dos exames, né, ou do procedimento. Sempre lava a mão, bonitinho. É vedado o uso de adornos. Esse aqui sempre repete, porque a pessoa ainda esquece, né? O cara às vezes amarra lá uma embira lá no braço, uma fitinha lá do Senhor do Bonfim. Não pode. Anel, não pode. E brinco, muito menos. Gera acidente. Tira tudo, chega lá na sua casa, você se enfeita. Não guardar ou consumir alimentos. É o que eu já falei, né? Ah, mas eu quero comer. Vai para o lugar adequado. Mas não tem, então fica sem comer. E ponto. Não pode, né? Não pode. Proteger-se de ferimentos, né? Caso você tenha um ferimento na mão, protejam ele, né? Passam uma fita adesiva lá impermeável, lá, coloca um esparadrapo impermeável e depois calça, luva, né? Ou é no pé, calça o própé, mas não põe dentro da galocha, mas não trabalha com ele exposto. Não tem, não, eu tenho muita experiência, porque às vezes, gente, os fluidos biológicos, as aspersões desses fluidos no ar, né? Esses aerossóis, assim dizendo, às vezes eles são tão imperceptíveis que ele está respingando em você e você nem está vendo. Aí quando você veste uma roupa branca assim, você vê uns pinguinhos de sangue, né, uns pinguinhos de secreção assim, pequenininho. Você fala, nossa, olha lá, rapaz, me sujei e nem percebi. Agora você imagina numa roupa preta dessa, você vai ver alguma coisa? Então por isso que é importante usar, né? Máxima atenção durante a realização do procedimento, gente. Máxima. Trabalha com calma, trabalha com paciência, faça a necrópsia de maneira tranquila, né? Para evitar nada de pressa, porque se corta mesmo, se machuca. A própria condição do cadáver, você pega um cadáver politraumatizado, ele está com as costelas quebradas, membros quebrados aí, tá cheio de espícula de osso, às vezes você leva a mão de qualquer jeito, né? Na hora que abrir a cavidade lá, se arranha, raspa lá, se fura com uma espícula de osso dessa, vai ter problema. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfuro-cortantes. Professor, o que é isso? O que é isso? É o seguinte, você vai fazer a necrópsia, tem a pinça lá, você lembra lá da pinça dente de rato? Usa ela. Usa ela, vai usando. Não, nada de usar a mão como anteparo. O que é que vai? O cara faz a incisão, né? O técnico faz a incisão, aí às vezes, para andar mais ligeiro, né? Porque a pinça ela é um pouquinho chatinha, confesso que ela é chata, mas ela é fundamental para fazer a dissecção. O cara vai lá com a mão. Aí ele vai lá com a mão e tá passando. Né? De repente, quando ele assusta, ele passa o bisturi no dedo, se corta. Então, nada de usar a mão como anteparo, né? Ficar apoiado na mesa de necrópsia, nada. Às vezes o cara quer descansar, ele põe as duas mãos na mesa de necrópsia e fica lá apoiado. Não, gente, não. Fica normal, postura ereta, bonitinho. Terminou, usa a pinça. Não usa a mão como anteparo. Se você não tem que usar a mão para remover um retalho de pele, né? Um retalho de pele no momento que você está segurando o bisturi com a outra mão. Depois sim, que você fez todo o procedimento, né? Você está usado, né? Usar, uma coisa que eu aconselho também é o uso das malhas, aquelas mesmas malhas de açougueiro. Aquilo ali evita muito acidente, né? Quando passa um objeto perfuro-cortante, um objeto cortante ali, ela te protege em 100% dos casos, né? E usar os instrumentos cirúrgicos adequados a cada procedimento. Isso é muito importante. Pega só o que você vai usar para aquele procedimento. Então faça uma avaliação do que você vai usar primeiro. Não encha a mesa com todos os instrumentos que você não vai usar. Isso aí traz risco, né? Usa só mesmo o que de fato for bem necessário.
E aí, repete, né? Porque a norma de biossegurança, ela quer preservar a integridade, né? A integridade do trabalhador, a integridade do executor daquela ação. As normas de biossegurança preservam, né, a nossa vida, preservam a nossa saúde e ela também é repetitiva no que ela preconiza, né? Então, assim, ó, equipamentos, proteção individual, EPI, certo? Máscara de gás, aventais, óculos, entre outras diversão, tem que ser guardado em armários próprios de vestuários, né? Após o rigoroso processo de higienização e desinfecção, certo? Em hipótese, esses itens poderão ser levados para o armário dos alojamentos, né? Então, eu tenho o meu armário lá no meu alojamento, eu terminei, eu lavo a minha máscara, a minha viseira, eu lavo toda. Terminou? Lavou? Sabão? Ótimo. Passa álcool 70, não assopra, porque esse trem de soprar contamina tudo de novo. Não assopra, deixa o álcool agir, secou, guarda lá no teu armário. Encapa, coloca dentro de um saco plástico, guarda lá no armário. Isso toda vez que for usar. Manusear vidros e sacos contendo conteúdos químicos e amostras biológicas, né, como se fossem contaminados, eu já expliquei. Após cada necrópsia, os instrumentos cirúrgicos deverão ser lavados com germicida, hipoclorito de sódio, glutaraldeído acético, iodopovidona, certo? Ao encerramento do trabalho, deve ser secado, esterilizado em estufa ou autoclave, antes de serem acondicionados em local próprio. Professor, eu não tenho uma estufa e não autoclave, que são esterilizadores de meios físico, né? Usam a pressão do vapor d'água lá para esterilizar. O que eu posso fazer? Usa a esterilização química, né? Você pode usar. Deixa de molho no hipoclorito, deixa de molho no glutaraldeído acético lá por um determinado tempo, 10, 15 minutos. Depois você remove ali e lava. Mais um pouco, deixa mais de molho, depois seca e guarda. Até porque também não tem-se, né, o equipamento que você não vai poder, né, fazer uma outra metodologia. Para isso temos, né, métodos, né, de esterilização químicas e físicas. Usa a química, que é mais barata até. Descontaminar previamente qualquer equipamento que esteja sendo encaminhado para a manutenção, né? Evitar causar os riscos de terceiros, possível identificar o equipamento, né? Das formas sobre os cuidados, informando sobre os cuidados necessários para a manipulação do mesmo. O técnico de necrópsia não deverá permanecer dentro da sala de raio-x, caso a permanência seja necessária, o mesmo deverá usar o avental de chumbo e protetor de tireoide. Gente, técnico na sala de raio-x é furada. Se for necessário, usa vestimenta plumbífera. Se não, você sai, você se retira da sala, deixe que o técnico de radiologia faça o seu trabalho com competência. E para finalizar, né, de tanto lavar as mãos, é importante lavar as mãos após cada procedimento. Todos os procedimentos é importantíssimo lavar as mãos. É que eu coloquei a técnica correta de lavagem das mãos aqui para vocês, né? Uso de luvas não necessariamente substitui, né, a lavagem das mãos, porque podem ter pequenos orifícios inaparentes, né? E isso pode penetrar alguma impureza, alguma sujidade. Então, gente, esses aí são os 11 passos que a gente faz para poder lavar as mãos, certo? Molha a mão, ensabou, coloca o sabão líquido, esfrega as palmas, esfregue os dorsos, esfregue, né, entre os dedos, esfregue de forma dobrada aqui para que você possa limpar as unhas. Esfregue o polegar. Esfregue o punho, né, porque o punho suja bastante. Esfregue para poder você fazer remoção da sujidade da mão inadequada, que é onde fica, né, as nossas linhas. Aí, por fim, esfregue mais uma vez o pulso, né, termine. Aperte a torneira com o cotovelo, por isso que essas torneiras, elas sempre tem que ser daquelas, ou você aperta ela, tem que ser automática, ou aquelas de pé, você aperta ela com o pé para lavar as mãos, né? É a maneira para você não pegar, porque às vezes a torneira está contaminada também. Aperte-a com o cotovelo, depois use o papel toalha e seque, né? Então, gente, eu mostrei para vocês aqui, né, de uma forma bem sucinta, as técnicas, né, de biossegurança utilizadas em necrópsia. Essas aqui são regras gerais, até porque, como sabemos,
Cada Instituto Médico Legal tem o seu POP, ele tem o seu procedimento, ele tem suas normas de biossegurança, que elas são pré-determinadas de acordo com a realidade de cada local, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima. Valeu! Clique lá